A primeira semana Paperless Innovation 2020 segue com mais uma apresentação. Vamos receber Anderson Lam, diretor de operações e produtos da Audito. Ele conversa conosco sobre back-office inteligente. Mais uma vez, eu lembro que os participantes podem deixar suas perguntas aqui no chat, que elas serão respondidas no final da apresentação. Boa tarde, Leandro, seja bem-vindo. É com você. Anderson, desculpa. Boa tarde, Anderson. Muito obrigado boa pela tarde. presença. Eu que agradeço, né? Então, inicialmente, até gostaria de agradecer a oportunidade de a gente estar participando desse evento, né? Já tivemos aí a oportunidade de participar em eventos anteriores, né? Que foi bastante agregador aí, né? Com conteúdos relevantes, com profissionais bem competentes. Numa oportunidade anterior, a gente abordou o assunto aí sobre auditoria eletrônica e hoje nós vamos falar de back-office inteligente. Antes até de a gente ir direto ao assunto, uma apresentação bem breve, né? Bom, sou o Anderson, e a Audito Tecnologia, ela tem como expertise a robotização de processos. Então, e a nossa robotização gira toda em torno do mundo fiscal, contábil e tributário, mas o conteúdo que eu vou abordar aqui, na verdade, não se restringe apenas a esse mundo. A gente sabe que esse mundo fiscal e contábil ele é bastante complexo, com bastante informações aí, uma redundância muito grande, inclusive, de informações, e por isso que esse desafio aí, ele é um exemplo para ser aplicado a qualquer outra rotina que, porventura, você precise automatizar. Vai ser possível entender que a robotização de processos ela é algo que pode ser aproveitada em qualquer situação, tá? Então, indo direto ao ponto, o que eu separei aqui para vocês, até pelo formato um pouquinho diferente, né? Eu fiz questão aqui de trazer algo um pouco mais dinâmico, então eu vou falar um pouquinho aqui de conteúdo e eu trouxe um case recente nosso de robotização, de entrada de documentos, que é importante aí, né, para a gente não apenas falar de conceito, mas mostrar na prática e o resultado que a gente obtém em cima disso, um resultado que a gente consegue obter num curto espaço de tempo. Aproveito até, assim, né, como se porventura aí ficar alguma dúvida, né, podem ficar à vontade aí para questionar aí no chat. Enfim, o que nós vamos abordar aqui da entrada automatizada de documentos? A gente vai falar da robotização de processos, né? E esse ponto da robotização, o que a gente busca eliminar? Justamente são os processos que são repetitivos, são processos braçais. Aliás, um termo interessante, a palavra robô, ela vem de um termo que significa trabalho forçado, trabalho escravo. E é justamente esse tipo de trabalho que a gente quer eliminar aí, né? Até porque nós, seres humanos, nós temos aí uma capacidade, uma competência intelectual, né? É nisso que a gente precisa se focar, né? E não na execução de serviço. Um outro assunto interessante aqui que eu vou abordar são os documentos eletrônicos. Nesse caso aqui, para vocês terem uma ideia, né, se a gente falar de nota fiscal eletrônica, a nota fiscal eletrônica, o projeto ele começou em 2005. Então, é um tipo de arquivo que ele já tem uma origem eletrônica, ele já nasce de uma forma estruturada, ele nasce aí seguindo aí um formato de XML, tem web service de consulta, tem toda uma infraestrutura em volta disso, e até hoje, muitas empresas não utilizam desse formato, na verdade, utilizam-se do formato auxiliar dele, na verdade, a DANF, né, aquele papel que vem impresso, por isso que chama DANF, é um documento auxiliar, então, que inclusive nem tem uma validade jurídica, aquele papel. Então, é um tipo de documento que ele já é eletrônico, ele já nasce eletrônico e muitas vezes não é usufruído, né, de todos os benefícios que é possível ter. Mas não só isso, também existe a questão aqui sobre documentos não eletrônicos que eles podem ser estruturados ou não estruturados. O que isso significa?
É um documento que ele não tem ali ele não nasce num formato digital, ele não tem ali um formato de distribuição, mas você recebe um PDF, seja no e-mail, seja uma pasta, onde é possível ser feito o reconhecimento disso, onde é possível sim se aproveitar dessas informações digitais. E nesse caso vai existir os documentos que, claro, não tem formato nenhum eletrônico, é aquilo que você recebe em papel. Esse tipo de documento, ele precisa passar inicialmente por uma digitalização. Então, tem uma etapa anterior a ser cumprida, mas em todos os casos, a gente chega no objetivo final, que é a automação, a entrada automatizada. Claro que nesses 3 modelos que eu mencionei, a gente vai de um formato, né, de uma situação mais simples para uma mais complexa, onde requer aí um pouco mais de atenção. Em cima desses documentos, precisa existir a identificação, né, desses modelos, até porque a gente precisa entender que cada um ali tem um objetivo, não só pelo formato que é recebido, mas o que você vai fazer com esse documento. Existem os fluxos, né, que eles serão seguidos, que eles precisam estar divididos. Nesse fluxo, né, que a gente parte aí da identificação, tem toda a esteira aí de reconhecimento dessas informações e a esteira de processo, porque esse é um ponto bastante crítico. Não importa só não é uma questão só de digitalizar documentos. O processo de digitalização, ele precisa ter um controle, né, precisa ter um monitoramento, até porque senão, no final de tudo isso, o que a gente vai acabar fazendo é automatizando erros. Então, o objetivo aqui não é simplesmente ganhar tempo. O objetivo aqui é ganhar tempo e qualidade. Né? Então, por isso que é importante que a gente tenha aí pontos de checagem, pontos onde sim vão existir intervenções, aonde um processo onde não tenha seguido uma regra pré-estabelecida, ela cai numa situação onde precisa ser tomada uma decisão, e essas etapas elas precisam ser bem identificadas. Nesse ponto aqui da esteira de processos, né, por isso que é muito importante assim, né, independente da automação, você precisa ter um processo bem definido, não importa se ele é automatizado ou não. E aqui sempre é uma grande dificuldade nas empresas. Eu estou acostumado, né, aos clientes que a gente visita. A primeira pergunta que eu faço é justamente se você tem um processo desenhado da sua empresa. É algo que deveria ser, sim, um pré-requisito, mas a gente sabe que, né, no dia a dia, até no nascimento de alguns processos, isso é criado, mas depois ele passa por algumas mutações, alguns processos de melhorias, isso não é atualizado. Então, a gente sabe que isso é o melhor dos mundos, mas no fim das contas, numa hora onde você vai sistematizar, onde quando você vai implantar um sistema, seja um sistema RP, ou enfim, ou a gente vai falar de automação de processos, que esse assunto ele vai vir à tona, e muitas vezes ele é criado nesse momento, né? Mas é importante que a gente tenha isso definido. O melhor dos mundos é que ele seja pré-definido, mas é algo que é possível sim ser superado. E em cima desse processo, o que também a gente vai abordar aqui, que eu vou exemplificar para vocês, a criação de regras inteligentes. Então, uma vez que a melhor coisa é quando a gente já consegue pré-definir algumas regras. Quando a gente fala de sistemas, que a gente fala sobre criar as parametrizações, onde você tem essa definição antes do que a situação aconteça. Mas é o seguinte, quando a gente tem uma situação onde ela não foi prevista, como que a gente dá seguimento a ela? É nessa parte onde o uso de regra inteligente, que a gente vai falar aqui sobre inteligência artificial, inclusive, é onde a gente consegue ter condição de fazer com que o sistema aprenda em cima das nossas decisões. Então, a partir do momento onde uma situação inesperada acontece, é tomada uma decisão, a partir daí, a gente precisa entender que essa é a decisão a ser tomada das próximas vezes. Tudo isso, claro,
é possível aí ser pré-determinado, né? Que é o que qual é o nosso objetivo final? Eliminação da digitação de documentos e com uma integração sistêmica ou um lançamento via RPA, né, que nada mais é que a robotização via software, onde nós temos um software manipulando outro software. Esse é o principal conceito aí do RPA. Tá? Como é que aonde a gente consegue aplicar isso? A gente consegue aplicar isso justamente, né, pela questão aí da robotização em trabalhos onde existem trabalhos repetitivos, né, com leitura e digitação de informações. Então, muitas vezes, aí falando de um processo manual, tem uma pessoa que vai pegar um documento, ele já se acostumou com isso, né? Na verdade, o processo de capacitação dele, inclusive, é esse, né? Você coloca lá para ele fazer para ele fazer duas, para ele se acostumando, aí ele sabe que ele precisa olhar tal informação, conferir com outra informação, digitar aquela outra. Justamente é esse tipo de trabalho que não faz sentido. Onde mais se aplica? Com grande volume de tarefas e rotinas, que eu já falei sobre isso. Etapas irresponsáveis, aqui a gente volta a falar sobre a esteira de processos, é uma parte bastante importante, e a questão aí das decisões lógicas, né? Onde a gente consegue aí já pré-determinar o que vai ser feito de maneira automática, né? Checagem e monitoramento e atividades aí que exigem aí um curto prazo e um alto grau de risco, né? Até porque uma pessoa lá que está simplesmente lançando uma nota, por exemplo, ela tem impactos aí ligados diretamente a várias áreas, né? Você precisa dessa rotina para que a mercadoria esteja disponível para ser vendida, você precisa disso para controlar seu custo, para que você cumpra as regras e o regulamento fiscal, né? Você precisa ali compor essas informações nas suas declarações, então isso não é o tipo de coisa que pode ser deixado para depois. Então, são essas situações aí que nós abordaremos. E aqui a gente já fala aqui de uma coisa muito importante. O que você precisa? Dominar a tecnologia. Esse é um ponto que, até um tempo recente, quando a gente falava de TI, tecnologia, muitas vezes a gente entende isso como um departamento ali na empresa. Então, eu tenho um departamento de TI. Esse departamento que é responsável pelo meu software, ele que é responsável pelas contratações. Na verdade, o mundo já não é mais assim. Na verdade, a tecnologia, ela é algo presente em todas as áreas, o tempo inteiro. Então, dentro da minha área, eu preciso ter um conhecimento, eu preciso conhecer as soluções de mercado, até porque eu sofro as dores, eu não consigo terceirizar essa decisão, essa escolha de um software, enfim, a simplesmente um departamento de TI. Então, isso é uma coisa muito importante, né? A gente precisa ter isso enraizado dentro de nós. A gente precisa, sim, entender das possibilidades que são integrações, como que elas funcionam, como que as informações elas são disponibilizadas. Esse é uma parte importantíssima. E o que eu já venho repetindo bastante aí, que é relacionado aos processos. E, claro, nosso objetivo em cima disso, né, aonde a gente quer chegar? Na redução de custos, no aumento da nossa capacidade operacional. Então, não necessariamente a gente está falando aqui de uma redução de headcount, a gente precisa entender que as pessoas elas têm que estar voltadas aí a ações decisivas, a ações qualitativas, a conferências, aquilo que é ligado ao seu core business, né? E trazendo aí menos tempo e menos erro, né? O risco da informação, no tratamento dessa informação, para que ele seja minimizado por conta disso, e você consegue ali sim se dedicar aí ao seu negócio, aos seus clientes, tá? O que eu comentei para vocês aqui sobre o case, eu trouxe aqui alguns números. Esse aqui é um projeto recente. Nós estamos há 3 meses implantamos esse projeto.
E é uma rede que possui 476 lojas. Ela presta serviços aí ligado à estética e ela principalmente está em shoppings, né, por todo aí o Brasil. Com volume de documentos, né, que gira em torno de mais ou menos 8 mil documentos. E em cima disso, a gente vai falar aqui não só de nota fiscal eletrônica, nota fiscal do serviço, mas nós estamos falando aqui de documentos sim fiscais, mas a gente está falando de documentos de aluguel, conta de água, energia elétrica, telecomunicações, enfim. Então, é um volume aqui onde principalmente o que mais sofre, onde ela mais sofria, inclusive, era em cima dos aluguéis, que é um formato aí bem não tem padrão, né? Até porque não possui um documento fiscal em cima disso. Você trabalha com recibo, você recebe simplesmente um boleto. E essa, quando a gente abordou, né, recentemente, aí, há 3 meses atrás, esse cliente ele possuía 26 colaboradores ligados à área de cadastro e lançamento de documentos, né, input de documentos. Então, tem as lojas, tem as regionais, então existe aí uma centralização de algumas informações, né, e tem uma matriz que controla tudo isso. E o que nos primeiros 3 meses de projeto, que completaram, inclusive, no dia 15 agora, a gente já trouxe de redução. A gente diminuiu em 6 vezes o tempo de lançamento dos documentos e uma redução de mão de obra nessa área de 26 para 10. Então, a gente está falando aqui de 62% de redução em cima disso. E como? Aqui é uma parte importante, antes até de eu falar do como. É importante entender aqui que a gente está falando de uma rede grande, múltiplos CNPJs, toda uma estrutura, toda uma staff por volta disso, em cima disso. Mas essa rotina, né, eu trouxe esses números aí que são bastante impactantes, mas isso ele se aplica a qualquer tipo de empresa, não significa que se você tem ali uma pessoa, 2 pessoas, uma única unidade, não significa que você consegue otimizar seu processo, né? Então, ela serve para qualquer tipo de empresa. E entendendo aqui na prática como é que isso funciona. Primeiro, falando de documentos eletrônicos, de nota fiscal eletrônica, a gente já tem portais de captura. Então, eu não preciso esperar que um fornecedor me envie um documento ou, principalmente, que eu receba esse documento. Eu consigo trabalhar com uma previsão dessas informações, porque as secretarias da Fazenda, elas já disponibilizam essas informações assim que o fornecedor ele emite uma nota contra uma empresa. Então, a gente já tem a possibilidade de ter esse monitoramento dessas informações e até trabalhar com antecedência em cima disso, tá? E aqui a gente está falando do melhor dos mundos. Está falando de uma distribuição 100% digital, vem via web service, você consulta isso via certificado eletrônico, né, e uma rotina aí que gira em torno aí, a gente tem um delay aí de 10 minutos para a identificação de documento. Então, é algo muito rápido e muito fácil de ser aplicado, né, dentro da sua empresa. Vou falar aqui também de notas fiscais de serviço. Notas fiscais de serviço aqui a gente já tem um nível um pouquinho mais complexo em termos de padronização. Quando a gente fala de nota fiscal de serviço, então os prestadores aí que sua empresa toma, a gente já está falando de 5.570 municípios e cada prefeitura tem autonomia de controlar isso da forma como bem entende. Usando o sistema ou não, que fornecedor que ele trabalha. Então, existe aí uma falta de padronização, mas que sim, é possível de resolver. Então, muito dos municípios disponibilizam formas de consulta, e aqueles que não disponibilizam, quase
quase todos os municípios trabalham com nota fiscal eletrônica. Então, no mínimo, você recebe ali, dentro do seu e-mail, um PDF ou um link para acessar um site. E esse tipo de rotina, ele é facilmente robotizável. Tá? A identificação aí do recebimento de documento por e-mail e a consulta desses web services. Aqui é um exemplo da identificação e reconhecimento. Então, aqui a gente não está falando de um arquivo que tem lá o seu formato eletrônico distribuível, né, que ele é disponibilizado, mas é possível ser reconhecido, e uma vez que você faz um mapeamento sobre tudo aquilo que você recebe, aliás, essa é uma etapa bastante importante, a gente precisa entender qual é o volume, até para a gente saber aonde é possível, né, onde é preciso ser ali priorizado, né, entendendo aí de todo o cenário dentro da empresa. Então, aqui é um exemplo onde a gente pré-define informações que vão ser lidas, e daí para frente, toda vez que chegar um documento com essa mesma máscara de informação, ele vai ser identificado. Né? Então, isso não importa ali aonde ele está vindo, são documentos que, aquilo que eu falei, eles não são distribuídos de forma eletrônica, porém, eles têm ali um arquivo que é eletrônico e sim é possível ser reconhecido. Tá? Aqueles documentos que nascem em papel é aquilo que eu comentei, eles precisam passar por uma esteira de digitalização. Isso é uma coisa legal. Hoje tem empresas, inclusive, que prestam serviços apenas nisso. Tá? Você envia seus documentos em papel, ele tem o trabalho ali de reconhecer o documento, disponibilizar um formato aí estruturado desses arquivos e o armazenamento, até porque os documentos que eles têm, que eles nascem aí em formato de papel, a validade está no papel, então você é obrigado lá a ter esse documento guardado. Né? E em cima disso tudo que eu estava comentando, então assim, são diversas possibilidades que precisam ser mapeadas, mas a gente separa isso em fluxos. Então, nesse exemplo aqui, está separado em 3 categorias. Nesse case que eu estou comentando, a gente separou ele nessas 3 categorias. Tem 7 fluxos adotados, e nesses fluxos a gente fala de web service, reconhecimento via e-mail, acesso direto aos portais da concessionária. Então, a gente consegue acessar uma concessionária ali e fazer uma consulta, pegar as informações que já estão disponibilizadas lá, e aí todo esse fluxo, todos esses documentos, né, eles são carregados aí para uma única plataforma para que a gente trabalhe com a automação disso tudo. E aqui é um ponto, né, que sempre me questionam, né, é referente à abrangência. Falar, entendi, mas é o seguinte, entendi aí dos documentos da nota fiscal eletrônica, que tem ali seu formato, tem nota fiscal de serviços, acabou de mencionar aí que tem prefeituras que são digitais ou não, mas o quanto que isso atende dentro do meu cenário. E aí eu vou exemplificar usando esse case, tá? Então, falando aqui sobre NFE, aquilo que eu já comentei, 100% das informações vem eletrônica, então aqui não tem perda de documento, aqui a gente consegue substituir imediatamente todo o recebimento de arquivo. Das prefeituras, o que a gente identificou? Aquilo que eu falei, né? Por isso que é importante o mapeamento. Em cima das prefeituras e o volume em cima disso, a gente fez um reconhecimento aqui, nesse caso, de 28 prefeituras, numa etapa inicial. Então, a gente separa essa automação, inclusive, em etapas. A gente precisa entender que não é da noite por dia que a gente consegue eliminar todo o recebimento de documento, papel, como é que isso funciona, né? Claro, cada empresa tem ali seu cenário, tem ali sua particularidade. Nesse case aqui em questão, de imediato, a gente eliminou a necessidade do tráfego desses arquivos e da digitação de 87% de todo o volume
e temos uma expectativa aí de atingir a marca de 96%, é isso que a gente tem mapeado em cima disso tudo. Lembrando que esses números que eu estou mostrando aqui é aquilo que foi possível automatizar nos primeiros 3 meses. Tá? Então, tem trabalho ainda a ser feito, tem muita coisa que ainda pode ser automatizada, mas isso já é um ganho absurdo em relação a isso. E falando aqui sobre as despesas, o que a gente alcançou como marca em cima dessas despesas? Estamos falando de conta de água e esgoto, 100% dos arquivos foram tratados, 92% de todo o documento de energia, 84% de telecom e 83% de aluguel. Então, é um volume muito grande, né, de recepção de documento que foi eliminado. Então, toda a recepção desse documento, ele foi eliminado em cima disso. E, tendo aí vencido essa etapa, né, de captura de arquivo estruturado, né, distribuído eletronicamente, estruturado ou não, a gente entra para a etapa de processo, né, dentro de uma esteira. Dentro dessa esteira, é aquilo que eu comentei, né, o que é importante? A gente precisa entender onde estão os gaps, né, onde estão os pontos de checagem, quais são as etapas obrigatórias. Então, isso é um tipo de situação dentro dessa esteira que ela é personalizável. Aliás, cada um tem ali o seu processo, tem ali a sua forma de lidar. Então, nesse exemplo aqui, o que a gente está monitorando? Documentos recebidos que não possuem nenhum cadastro, seja ele um cadastro de fornecedor, um cadastro de mercadoria ou de serviço. Aquilo, se tem vínculo de pedido ou não, dentro de um RP, então é possível a gente fazer essa conferência junto com o pedido, algo que seria feito manualmente por alguém, né? Alguém teria essa preocupação, né, de conferir se, de fato, aquela despesa que foi prevista, ela está ali de acordo, né, com valores, quantidades, enfim, toda essa etapa. A etapa de recebimentos físico, do recebimento, né, ou da tomada do serviço, que isso aqui é um ponto importantíssimo, né? Quando aplicou-se aí, quando criou-se a nota fiscal eletrônica, que veio para resolver uma série de problemas, uma coisa que, um problema que se criou foi que é o seguinte, né, hoje é possível, qualquer fornecedor qualquer empresa, é possível emitir uma nota fiscal contra a sua empresa. Seja isso seja isso uma falha, ou seja isso até uma fraude. Então, você tem diversas notas que estão sendo emitidas e que, de fato, você não reconhece se aquela despesa é sim uma despesa válida ou não. Então, esse processo de confirmação, ele é importante. E tem até integrações, por exemplo, aí, falando aí das notas mercantis, das secretarias da Fazenda, tem lá a interface para você dar o aceite, ou para você negar aquela nota, justamente para que você não corra o risco de ser questionado isso futuramente pelo próprio fisco. Então, essa etapa de recebimento, e até para quem está tendo o controle financeiro em cima disso, né? Então, eu tenho umas notas que foram recebidas, aí, devo pagar ou não? Recebi ou não recebi? Então, essa é uma etapa da esteira que ela é importantíssima ser controlado. E aí, as outras opções aqui, que aí vem de caso a caso. Aqui a gente está falando sobre etapas financeiras, condições de pagamento, se eu pago um fornecedor via boleto ou via uma transferência. Se eu pago via boleto, ele mandou o boleto. Se ele mandou o boleto, ele mandou o boleto no vencimento combinado, com o valor correto. Então, isso tudo são coisas que a gente traz para dentro da esteira e robotiza essas conferências, tá? Essa parte de destinação e conversão que está sendo mostrada aí nesse exemplo, a gente está falando aqui do tratamento fiscal disso, tá? Então, você recebeu, para que você recebeu, se isso tem um destaque de imposto,
se você vai ter um crédito ou não dessa mercadoria, depende o para que você comprou. Se você comprou uma coisa para revender, sim. Se você comprou uma coisa para consumir, não. Então, todo esse tratamento fiscal, ele é monitorado, né? E ele já é previsto. Então, aqui a gente entra com as regras que precisam ser tratadas. CFOP eu vou utilizar, qual é o meu código de situação tributária que vai ser alocado em cima disso, se eu devo ou não destacar tributo, enfim. Mas é importante essa visibilidade, porque quando você começa a robotizar as coisas, quando você começa a automatizar, o que acaba acontecendo é que assim, é fácil, né, você andar no escritório e ver o que cada um ali está fazendo, a quantidade de coisa que está pendente. Você pode aplicar até gestão de metodologias visuais para monitorar isso tudo. Num robô, assim, você precisa ter o controle disso, justamente que eu mencionei, né? Você tomar um cuidado para a gente não automatizar erros, né? Então, tudo em prol da economia de tempo, e isso acabar acarretando aí numa perda aí de qualidade, tá? E uma coisa importante aí, quando a gente fala da esteira e com essas etapas, é que a gente centralize decisões e ações. Então, o que acaba acontecendo hoje? O mais comum. É muito comum a pessoa que, por exemplo, vai dar entrada de um documento, numa nota, numa despesa, principalmente, vou dar o exemplo aí de uma nota, tá? Uma mercadoria. Então, tem a pessoa que recebe aquela mercadoria, muitas vezes ela tem a responsabilidade, ou uma área ligada próxima a ela, de fazer o lançamento dessa informação. Nesse exemplo que eu mencionei até, onde tem diversas lojas, então imagina, eu tenho que ter em cada loja alguém que tenha um mínimo de capacidade, né, que tenha ali um treinamento adequado para que ele faça um lançamento de um documento lá que ele recebeu. E nesse lançamento, o que acaba acontecendo? O que é muito comum em um RP? Eu vou dar a entrada de um documento e eu preciso resolver uma série de informações, eu preciso classificar uma série de coisas ali, e eu vou fazer uma classificação ligada à questão fiscal, à questão comercial, fica ali sobre o meu poder, que eu faço uma classificação do centro de custo, que eu classifique ali qual é a CFOP que eu vou utilizar, ou uma figura fiscal, depende muito como cada RP controla isso, né? Você cria um conjunto de regras, mas está no poder, está na decisão ali de uma pessoa selecionar essa informação. Então, nesse caso aqui, nesse exemplo, o que eu estou mostrando aqui? Aqui é a etapa do aceite da nota. Então, o cara que tem ali no almoxarifado, enfim, ou tem ali numa loja, que é esse exemplo que eu estou dando, o que ele precisa fazer para mim? Simplesmente dizer se ele recebeu ou não. Então, vamos dividir aqui, vamos separar as coisas. Qual que é a sua responsabilidade? Me diz que chegou ou não, se a quantidade bateu, se aquela despesa foi recebida, se ela foi tomada, se de fato esse fornecedor ele prestou esse serviço. Me diz que sim, porque eu vou encaminhar isso para uma outra pessoa que tem uma competência muito maior e que, inclusive, eu tenho uma capacidade de agrupar essas demandas para uma pessoa que tem aquela skill, que tem aquela competência de fazer uma classificação. Eu vou encaminhar isso para outra pessoa. Então, esse é o papel importante, é um papel muito importante aí da esteira, né? Então, esse aqui é um exemplo onde a gente separa o registro disso. E aí a gente entra na parte da regra inteligente. Regra inteligente é aquilo que eu mencionei, né? Então, hoje, em qualquer sistema, você tem condição aí de cadastrar, de parametrizar aí uma série de informações que vão ser utilizadas, né? Mas numa situação nova, como que tratamos isso? Então, aqui é um exemplo onde eu estou falando de um recebimento e ele está me dizendo aqui o que está pendente
referente a esse documento, e nesse caso aqui ele está me dizendo que esse item aqui, dessa nota, não teve uma regra que foi pré-definida. E aí, aqui cai para uma decisão, nesse ponto, ele, falando lá daqueles quadradinhos que eu mostrei, aqui é uma das etapas, que ela está um pouco mais ampliada, onde a gente está falando do processo de conversão. Tá? O que eu preciso fazer com esse tipo de mercadoria desse fornecedor? A partir do momento que eu atribuo uma regra aqui, eu tenho condição de dizer que, da próxima vez que isso acontecer, você faz exatamente essa mesma coisa. Então, eu elimino esse trabalho. Então, tudo aquilo que é possível já deixar pré-determinado, melhor. Aquilo que não foi possível, a gente precisa entender que a gente tem que trabalhar uma vez só. Não faz sentido que a gente tenha esse trabalho aí toda vez que essa situação acontecer. Então, essa é a parte interessante aí nesse processo, é justamente você conseguir deixar situações e decisões onde isso gera a criação de uma nova regra, tá? E aí a gente chega aí na etapa do lançamento no próprio RP. Então, a gente segmentou essas informações, trouxe essa visibilidade. Uma coisa interessante aqui, que nesse processo que eu mostrei, eu não necessariamente tive que fazer, nesse exemplo, que o cara lá da loja tivesse acesso ao RP da empresa, né? Até porque ele tinha que fazer uma ação muito simples. Então, ele trabalha com uma interface muito mais amigável para ele, então muito mais intuitiva, onde, assim, ele tem ali duas opções, né, que ele precisa escolher, ou melhor, quando ele não precisa tomar decisão nenhuma, né, ele cumpre as etapas ali, ele registra ali os afeitos, dá um ok, e aí sim a gente vem para uma interface com o próprio RP. E aí nessa interface com o RP, nesse exemplo aqui eu estou falando até de um lançamento dentro de um RP Proteus, né, da TOTUS, onde a nota ela simplesmente já vem aqui lançada com todos os tratamentos dados. Como que esse lançamento é possível ser feito? Em muitos RPs, né, e esses com mais utilizados no mercado, é muito mais fácil ter interfaces de integração. Mas quando isso não existe, também não é um problema. Esse lançamento ele pode ser feito via RPA, tá? E aí eu separei aqui um videozinho de um processo de transmissão de uma declaração, que no caso aqui é o SPED, né, que é uma obrigação que precisa ser entregue todo mês, mas é um conceito de RPA que serve em todas as situações. Aqui eu tem um programa manipulando um outro programa e fazendo uma rotina de exportar arquivo, passar por um processo de validação, transmitir, salvar esse recibo. Então, um RPA, ele pode manipular esse tipo de situação, ou ele pode fazer algo um pouco mais simples, como a digitação de uma nota fiscal. Ok? Bom, e por fim, a robotização do processo, ela tem aí o objetivo de trazer mais resultado, diminuir custo, trabalho com mais qualidade, né? Qualidade, tanto porque na robotização a gente consegue prever as situações e a partir do momento que ele aprende que precisa ser feita alguma coisa, ele não vai errar, ele não vai digitar errado, ele pode passar por uma situação não prevista, mas aquilo que ele entendeu, ele não vai fazer errado, ele não vai ter uma fadiga, a gente consegue garantir que esse processo ele se mantenha, né, estável. E claro, então não só o robô não comete esses erros, como
essa mão de obra que antes era utilizada, ela pode ser convertida a uma ação aí que muitas vezes ela é desprezada de conferência, validações e auditorias. Bom, são alguns insights aí que eu queria trazer para vocês, que vocês entendessem aí um pouco das possibilidades, das situações, e principalmente que vocês enxergassem aí em números o resultado disso e que entendesse que o custo ele é baixo comparado à economia, né? E o ganho ele é algo absurdo. Bom, enfim, fico aberto aí se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer algum questionamento, pode ficar à vontade. Eu tenho alguns questionamentos. Um deles é sobre como é que o sistema de back-office seria possível identificar quais equipes ou colaboradores são mais produtivos? É possível fazer essa identificação? De quais colaboradores são mais produtivos? Quais equipes ou colaboradores, ou os dois, de repente, dentro de uma empresa? Bom, no nosso processo de automação, o que a gente acaba fazendo, né? E até nesse exemplo aí que eu dei, onde teve uma redução aí de 16 pessoas, o que é muito fácil de fazer, né? E que a gente faz dentro do nosso processo? A gente faz um benchmark, né? Justamente até para mensurar aí os ganhos em relação a isso. Então, assim, aquilo que é robotizado, a gente tem aí uma qualidade de mão de obra que ela é estabilizada. Aquilo que era anteriormente, e aí eu não entendi muito bem se esse é o questionamento, mas aquela mão de obra que anteriormente era utilizada, eu preciso entender se ela continua fazendo sentido ou não para mim e aonde ela é melhor aplicada, né? A gente tem condição aí de justamente em cima disso tudo ter essa métrica, né, para saber aí numa decisão como essa quem faz sentido ser desviado para outra função ou quem não dentro do processo acaba aí se tornando menos fazendo menos sentido, né? Uhum. Agora, é preciso ter um certo planejamento, né, para você ir automatizando essas áreas e trabalhando, né? Não dá para simplesmente chegar e atropelar, né? Sem dúvida, mas é um tipo de planejamento que é bem rápido de ser construído, tá? Então, quando eu vi até com essas volumetrias de documentos, a primeira coisa é saber, né, quantos documentos eu recebo, quem recebe, qual é a minha equipe, como é que isso está dividido, quais são os formatos. Esse estudo ele é muito rápido de ser aplicado, né? Nesse exemplo aí, nesse processo dos 3 meses, o primeiro mês foi de levantamento, os outros 2 foi de execução. Então, em um mês a gente conseguiu aí ter um panorama, e assim, uma coisa importante, de cara você não vai conseguir 100% automatizar tudo, mas a gente precisa entender assim, aonde faz sentido ter um esforço, porque sempre você consegue identificar ali que aonde você consegue fazer menos esforço e é onde você gera mais impacto. A Fabiana Alves Barreto Oliveira, ela pergunta o seguinte: gostaria de saber se vocês têm cases de implementação de RPA em outros sistemas, que não o TOTUS. Se sim, quais sistemas como exemplo? Tá. Esse exemplo que eu mostrei aqui, inclusive da TOTUS, né, do Proteus, a gente não está usando RPA, tá? A gente está usando integração direta. Nesses sistemas que possuem essa possibilidade, a gente até prefere ir por esse caminho. RPA a gente trabalha aí, já é um nível um pouco mais avançado, né? Até porque é algo que não fica sob nosso domínio, né? Então, uma interface muda, o sistema mudou de versão, né? E acaba existindo uma necessidade de manutenção. E falando de RPA, hoje, o que é comum, onde é muito comum a gente fazer, hoje a gente tem integrações, né? A gente tem alguns clientes aí que a gente trabalha com o DealerNet, que é um sistema voltado a concessionárias, a gente trabalha com
com SAP. SAP é um tipo de sistema que sim, é possível ter um interfaceamento, mas muitas vezes esse interfaceamento é um custo muito elevado, e a gente acaba optando aí por fazer isso através do próprio RPA. Sistemas de escrita como domínio, SCI, que são sistemas mais voltados à área, voltados a empresas de contabilidade, né? Mas a gente tem aí alguns cases desse sentido. A gente já trabalha com Bluesoft, enfim, a gente tem uma lista. Mas eu digo que é o seguinte, RPA, justamente por ele ser algo completamente desacoplado, né, do processo, ele é aplicável a qualquer sistema. Legal. Anderson, muito obrigado pelas palavras e pela apresentação, bastante elucidativa. Parabéns pelo trabalho inaudito e a gente espera se encontrar aí em alguns eventos aí online ou presenciais, né? Tanto faz. O online é a nossa realidade, né? O presencial a gente torce para que, de repente, a gente volte aí. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade, um grande abraço. Parabéns pela apresentação. Eu que agradeço mais uma vez e um grande abraço para você, um grande abraço para todos. E nós vamos seguindo para a próxima sala e até daqui a pouco. Tchau, tchau.